Olá, hoje a gente vai começar a falar sobre química orgânica. Essa é uma aula de introdução à química orgânica, onde eu vou falar sobre algumas definições, sobre os postulados de Kekulé, sobre elementos comuns em compostos orgânicos e sobre características do elemento carbono. Bom, o termo composto orgânico ele surgiu há mais de 200 anos para se referir àqueles compostos que eram sintetizados a partir de organismos vivos. Hoje isso não é muito adequado, esse tipo de associação, porque a gente consegue sintetizar muitas daquelas substâncias que eram produzidas a partir de organismos em laboratório, em escala laboratorial ou mesmo em escala industrial. Então, uma definição mais adequada nos dias atuais é que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono. Bom, eu trouxe uma lista aqui com alguns compostos. Tem etano, etano, eteno, etino, benzeno, metanol, etanol, ácido acético, acetona. São todos compostos que contêm carbono. Logo, pela definição anterior, são compostos orgânicos. Agora, nessa segunda lista, a gente tem substâncias, né, que vocês já conhecem, água com certeza, mas ácido clorídrico, bromídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e a base, né, hidróxido de sódio. São substâncias inorgânicas. O que a gente pode notar é a ausência do elemento carbono. Então ficou fácil, né? Contém carbono, composto orgânico. Não contém carbono, composto inorgânico. Mas a gente tem que ficar atento quanto a esse tipo de simplificação. Algumas substâncias elas contêm o carbono, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbônico, o ácido cianídrico. Essas substâncias contêm carbono, mas não são consideradas como orgânicas. Por quê? Porque não têm as mesmas propriedades que a gente espera de compostos orgânicos, né? Propriedades físicas e químicas são diferentes. Então, todo composto orgânico contém carbono, mas nem todo composto que contém carbono é orgânico. Para nossa sorte, essas substâncias que têm carbono, mas não são orgânicas, elas são muito comuns na química, né? Então, se vocês tiveram contato ainda com essas substâncias, vocês vão ver lá em ácidos e bases, em óxidos e sais. Então, são algumas exceções, mas são fáceis de memorizar ou, de acordo com o contato que vocês forem tendo, vocês facilmente vão conseguir classificá-las como inorgânicas. Os postulados de Kekulé eles são as bases fundamentais da química orgânica, e o primeiro postulado ele diz que o carbono é tetravalente. E o que isso quer dizer? Tetra porque 4 e valente porque 4 valências, logo faz 4 ligações. E pode fazer isso através de ligações simples, de ligações duplas ou ligações triplas. Mas a gente tem que perceber o seguinte: vamos pegar esse carbono aqui, né? Ele tem uma, duas, 4 ligações, como esperado. Agora, o carbono que está do lado dele também tem uma, duas, três, 4 ligações. Então, a gente nota que essa última ligação assinada, ela é compartilhada, assim como essa dupla, né? É uma ligação dupla, mas uma, duas, três, 4 ligações. Agora, contando para o outro átomo, uma, duas, três, 4 ligações. Ou seja, essas ligações entre carbonos, mais, de maneira generalizada, né, as ligações em compostos orgânicos são essencialmente covalentes, porque a gente está tendo compartilhamento de ligações, compartilhamento de elétrons para formar ligações. Então, se você não sabe como diferenciar ligações iônicas e covalentes, é bom dar uma revisada na aula de ligações para entender como essas ligações são formadas. Okay? Então, para finalizar, as ligações encontradas nos compostos orgânicos são ligações covalentes. Há uma outra forma, uma quarta forma que eu esqueci de colocar aqui, que é o carbono fazendo duas ligações duplas. Então, essa possibilidade aqui. Né? Percebam mais uma vez que 4 ligações. Né? Uma, duas, três, 4. Para esse carbono aqui, uma, duas, três, 4. E para esse carbono aqui, uma, duas, três, 4. Ok?
Então, o carbono pode fazer ligações simples, duplas e triplas. O segundo postulado diz que as 4 valências do carbono são iguais. O que isso quer dizer? Dependendo, imaginem que eu tenho aqui o carbono, hidrogênio. Ele é o composto de partida para essas 4 substâncias que estão aqui embaixo. Agora imagina que eu troquei esse hidrogênio por cloro para chegar a esse composto aqui. Tá? Esse cloro. Agora imagina que eu não troquei esse hidrogênio, mas sim esse aqui. E aí chego nessa estrutura aqui. E assim por diante. Na verdade, todas essas estruturas elas são equivalentes, elas são iguais. Eu não mudo de acordo com o hidrogênio que eu substituí. Porque esses 3 hidrogênios eles são iguais, as ligações são iguais, e as valências do carbono também são iguais. Então, qualquer ligação, carbono, cloro, carbono, hidrogênio ou carbono, qualquer outro elemento que esteja ligado aqui, ela vai ser igual. Não tem diferença sobre qual átomo você substituiu. Se eles são iguais, as ligações são iguais em tamanho e energia. O terceiro postulado, ele diz que os carbonos, eles se ligam entre carbonos, né? O carbono se liga ao outro, para formar cadeias. Então, o que é uma cadeia? É uma sequência de carbonos ligados de maneira covalente. Posso ter estruturas, vocês podem ver, mais complexas do que a maioria daquelas que a gente viu lá na química inorgânica. Bom, eu trouxe essa estrutura aqui do paracetamol para vocês visualizarem uma situação um tanto diferente. Normalmente a gente encontra em compostos orgânicos carbono e hidrogênio. Mas nesse caso a gente observa alguns átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio. A gente tem aqui o oxigênio, hidrogênio, oxigênio de novo. E então há alguns elementos que a gente chama de organógenos que estão presentes também em estruturas orgânicas. Mas claro, essencialmente os compostos orgânicos são formados de carbono e hidrogênio. Um ou outro elemento que pode aparecer vai ser o oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro. Vai ver mais para frente quais são os mais comuns. E um ponto que eu queria destacar é a formulação. Né? Quando a gente escreve, a gente pode escrever uma estrutura mostrando todos os átomos, como nessa estrutura, ou a gente pode escrever uma estrutura um tanto mais condensada. A gente vai trabalhar isso aqui quando a gente estiver fazendo os exercícios. Né? Mas a gente percebe que nessa primeira estrutura, percebam que na primeira estrutura todos os átomos estão evidenciados, né? E aqui cada vértice corresponde a um átomo de carbono. Então, um carbono aqui, aqui, aqui. E quais são os átomos que estão aparecendo? Né? O oxigênio, né? Eu tenho que indicar esse hidrogênio, porque se eu simplesmente colocar um traço vai ser outro carbono. Então, cada vértice um carbono e a gente completa a valência do carbono com o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma, duas ligações, três, né? Tem ligação, 3 ligações. Então falta uma, que é com o hidrogênio. Então se a gente completar as valências aqui com átomos de hidrogênio e evidenciar o átomo de carbono em cada vértice, a gente passa dessa forma de representar para essa forma de representar. Um outro exemplo, né, que é o do ácido acetil salicílico. Vejam que é muito mais simples escrever dessa forma do que dessa. E mais uma vez, percebam aí onde que estava o carbono e onde ele deixa de ser representado, onde estão os átomos de hidrogênio e como eles foram omitidos na estrutura direita. Bom, e quais são esses elementos comuns em compostos orgânicos? Né? Então, além do carbono e hidrogênio, né, são essenciais ali nas estruturas, a gente tem o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, flúor, cloro, bromo, iodo. Podem ter mais, mas esses aqui são os que mais comumente a gente encontra. E vocês podem perceber que esse tipo de representação, o carbono, como faz 4 ligações, eu tenho as 4 valências representadas por esses 4 traços aqui. O hidrogênio, como ele só faz uma ligação, né, ele tem um elétron na camada de valência, então ele só tem um tracinho.
O nitrogênio tem pode fazer 3 ligações, fósforo 3 ligações, o enxofre e o oxigênio 2, e os halogênios, né, o flúor, cloro, bromo e iodo, só podem fazer uma ligação, por isso estão representados aqui com um tracinho. E de onde vem esse tracinho? De onde vem essa valência? Lá da tabela periódica. Então vocês vão lembrar que a tabela periódica está classificada lá com grupos, né? Então A, 3A e assim por diante, né? A, A, A. Eu pulei 2, 3, 4, pulei o 4, né? Então aqui na verdade 4A, 5A, 6A, 7A. Por que eu estou fazendo esse esquema? Porque como o hidrogênio está na 1A, então ele tem um elétron na camada de valência, então só faz uma ligação, por isso uma valência. No caso do carbono, ele está na 4A, tá? Então para completar o octeto, faltam mais 4 elétrons, então 4 ligações. 1, 2, 4 ligações. O nitrogênio e o fósforo, né? Nitrogênio e o fósforo, como eles estão na 5A, para completar 8 elétrons, para estar na 5A, né, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, né, 6, 7, 8, 3 elétrons para completar o octeto. Então, 3 ligações, 2, 3, assim como o fósforo. No caso do oxigênio e do enxofre, né, 2 ligações, né, porque ele está na 6, esses elementos estão na 6A. Então, se estão na 6A, eles têm 6 elétrons na camada de valência, então precisam de mais 2 elétrons para completar o octeto. Então, 2 elétrons, como precisam de 2 elétrons, formam 2 ligações covalentes. E por último, na 7A, né, o flúor, cloro, bromo, iodo, que são os halogênios, como eles têm 7 elétrons na camada de valência, eles precisam de 1 elétron para completar o octeto, logo precisam fazer uma ligação covalente. Por isso, a valência 1. Então, é importante a gente saber quais são as valências desses elementos mais comuns para quando escrever as estruturas não ficar faltando ligações e saber quantas ligações são permitidas para cada elemento presente. Bom, então voltando àquelas 3 estruturas que eu mostrei lá, eu lembro que tinha o paracetamol, o ácido acetilsalicílico, aqui eu trouxe a cafeína, né? Percebam aqui que aparece o nitrogênio, mas vocês vão notar, marca, vocês vão notar que o nitrogênio está fazendo dentro dessa estrutura 3 ligações, nitrogênio, sempre 3 ligações. O oxigênio está fazendo uma ligação dupla, então 2 ligações, porque ele tem que fazer 2 ligações, né? Está na 6A. Deixa eu ver. Aqui o oxigênio parece que está fazendo uma ligação, mas na verdade está fazendo O e outra ligação com H. Então, na verdade, isso aqui pode ser simplificado dessa forma. Mais uma vez o nitrogênio aqui. 1, 2 e a terceira com esse hidrogênio aqui. Ok? Bom, um outro aspecto é sobre os tipos de ligação. Eu voltei nesse tema aqui pelo seguinte. Em química orgânica, em química orgânica a gente costuma chamar, eu disse anteriormente que o carbono faz ligações simples, duplas, triplas, mas em química orgânica a gente tem uma nomenclatura especial para as ligações, né? As ligações simples são chamadas de ligação sigma. A ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Sigma e uma ligação pi. E a ligação tripla, né, eu tenho duas ligações pi e uma ligação sigma. Sigma e duas ligações pi. Esse último caso aqui, que foi o carbono fazendo duas ligações duplas, né, eu tenho novamente uma sigma e uma pi. Sigma e uma pi. Não importa se é de cima, qual é a sigma, qual é a pi. O que a gente tem que saber é que uma ligação dupla envolve uma ligação sigma e uma ligação pi. Uma ligação tripla envolve duas ligações pi e uma sigma.
E aqui todas são sigma, né? Então, sigma, inclusive essas aqui com hidrogênio, sigma, sigma. Okay? Só para que vocês façam a correspondência. Muitas questões perguntam, quantas ligações sigma e pi contém o composto tal? Vou te dar o composto, aí você tem que ver se trata de ligações simples, duplas ou triplas, só para se familiarizar com o tipo de nomenclatura que vocês podem encontrar nos exercícios. Um outro tipo de nomenclatura para se referir, que a gente se refiram diretamente às ligações, mas que elas estão associadas, né? É um fenômeno chamado hibridização. Quando eu vou fazer uma aula extra sobre esse assunto, ele é um assunto um pouco complexo, que envolve tratamento com orbitais, mas o que a gente pode falar sobre as ligações simples com relação à hibridização? Quando o carbono faz apenas ligações simples, ele está hibridizado em sp3. Então, quantas ligações sp3, quantos carbonos sp3 a estrutura tal possui? Aí você vai saber, bom, se o carbono faz só ligações simples, então esse carbono é sp3, é um carbono sp3 hibridizado em sp3. Okay? Se for uma ligação dupla, então ele está hibridizado em sp2. P2. E se tratar de uma ligação tripla, hibridização sp. Então, recapitulando, tanto esse carbono quanto esse carbono são carbonos sp2. Carbono sp2, sp, né? E aqui, esse aqui está fazendo uma ligação dupla, então S2. Esse também, né? Porque está fazendo uma dupla com carbono, P2, sp2. Ok? Então, quanto à hibridização, ligações simples. Se o carbono faz apenas ligações simples, aquele carbono é hibridizado em sp3, é um carbono sp3. Se o carbono faz ligações duplas, carbono P2. Se o carbono faz ligação tripla, carbono sp. Bom, uma outra característica, uma outra classificação que eu posso dar ao carbono é quando ele está presente em uma cadeia, eu posso classificar ele como primário, secundário ou terciário. O que é um carbono primário? É um carbono que só está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum outro átomo de carbono. Então, naquela cadeia que eu mostrei para vocês, eu trouxe ela aqui de volta e eu sinalizei quais são os carbonos primários. Percebam que eles estão ligados a um único outro átomo de carbono. Então, esse carbono aqui só está ligado a esse carbono, mais ninguém. Os outros são hidrogênios. Esse carbono só está ligado a esse e a mais ninguém. Esse carbono só está ligado a esse e a mais ninguém. Assim como esse está ligado a esse aqui está ligado a esse. Então, todos os carbonos que eu sinalizei aqui de amarelo estão ligados apenas a um outro átomo de carbono. Então, esses carbonos são considerados primários. Agora, quando o átomo de carbono na cadeia está ligado a dois outros átomos de carbono, ele é considerado secundário. Percebam esse átomo de carbono, ele está ligado a esse aqui e a esse aqui, logo secundário. Esse outro aqui, esse carbono, sinalizado aqui de azul, né? Ele está ligado a esse e a mais nenhum outro. Né? Essas aqui são hidrogênios. Então, ligado a dois outros átomos de carbono, secundário. Todos esses que estão marcados de azul são carbonos secundários, porque estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Porém, um carbono terciário é um carbono ligado a três outros átomos de carbono. Percebam que nessa estrutura toda eu só tenho um carbono terciário. Por que ele é terciário? Ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono e mais ninguém. Quando eu falo mais ninguém, significa mais nenhum outro carbono, ok? Não conto aqui com hidrogênio, oxigênio, algum outro elemento que possa vir a aparecer na cadeia. E, finalmente, o carbono quaternário é aquele átomo de carbono que está ligado a quatro outros átomos de carbono. Então, nessa estrutura, eu tenho esse aqui, né, que está sinalizado de coxinha. 2, 3, 4 outros átomos de carbono.
não há nenhum outro átomo que esteja ligado a 4 outros átomos nessa estrutura. Então esse é o único carbono quaternário presente na estrutura. Quando a gente estiver fazendo exercício, a gente vai misturar um pouco, né, os tipos de carbono, pode ficar um pouco mais claro. Bom, dúvidas vocês podem deixar o comentário na plataforma e eu respondo o mais breve que eu puder. Vocês podem também mandar as dúvidas lá pelo WhatsApp e, mais uma vez, respondo quando mais rápido que puder. Na próxima aula a gente vai falar sobre classificação de cadeias, como a gente viu, carbono forma cadeias, e na próxima aula a gente vai classificar essas cadeias. Cadeia aberta, cadeia fechada, homogênea, heterogênea, cíclica, aromática, enfim. Até lá, até mais, gente.